Fala aí, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área. Qual a novidade aqui? Lula sanciona com vetos lei orgânica de PMs e bombeiros. Isso aqui me interessa, Luciano. Eu quero fazer o concurso da PM. Mais uma coisa sancionada por Lula, né? Vai me atingir? Vai sim, e vai atingir diretamente. Já vou chegar falando que alterou o grau de escolaridade para as PMs do Brasil inteiro. Então, PMBA, por exemplo, aí, que é nível médio, soldado e oficial, agora será nível superior. Para soldado, por exemplo, superior em qualquer área, para oficial, superior em direito. Ah, Luciano, só tem um nível médio. Né? Só tem um nível médio. E agora, como é que fica? Calma, meu pequeno gafanhoto, que eu vou dar o pulo do gato aí para você que se encontra nessa situação aí. Então, no decorrer do vídeo, eu vou explicar a respeito disso. Antes, recadinhos da paróquia, verifique sua inscrição aqui no canal, ative o sininho de notificação aí para dar uma moral aqui, né, para ajudar o canal. Me siga nas demais redes, no Instagram, nas demais redes, @LucianoMatos19. Caso tenha interesse em parceria ou qualquer coisa do tipo, entre em contato comigo através do e-mail que aparece aqui embaixo, vocêpolicial@gmail.com. Então, sem muita ladainha, sem muita churumela, desde já não represento instituição alguma aqui. O nome do canal é Luciano Matos, estou aqui na condição de tutor, tá certo? Um dos maiores canais do Brasil nesse nicho. Então, foi sancionado aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou com vetos, vários vetos, inclusive na parte, né, que falava sobre os direitos do policial militar, tá certo? A lei orgânica das polícias e bombeiros militares. O texto organiza e unifica em nível nacional as regras aplicadas para essa categoria. Selecionei aqui, marquei, né, pontuei, aqui já está com veto, já está vigorando, né, já está valendo isso aqui, tá beleza? Marquei alguns pontos no início, né, são pontos um pouco chato, mas no decorrer do vídeo você aí vai observando os pontos mais interessantes, mas os chatos, né, eu achei interessante também marcar aqui, porque para muita gente que quer saber de organização, né, vale a pena. Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, então se liga aí, né? No início aqui, ó, as instituições policiais militares e corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios são instituições militares, né? É importante marcar aqui, integrantes do quê? Do Sistema Único de Segurança Pública. Ah, Luciano, por que você acha importante isso? Para manter isso aqui, Xexelento, então, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Para fazer parte, continuar fazendo parte da Defesa Civil, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, para continuar tendo aquela polícia ambiental, por exemplo, né? Então tá aqui. Verificar outro ponto importante, né? Porque se for fazer essa leitura toda para vocês, eu li toda, né? Isso aqui, mas vai passar o dia todo. Então, vamos marcar os pontos importantes aqui, ó. Custodiar, na forma da lei, por meio de órgão próprio ou na ausência deste, em unidade militar, o militar condenado ou preso provisoriamente à disposição da autoridade competente. Por mais que você não dê muita bola, isso aqui é muito importante. Até porque o policial militar, por exemplo, o bombeiro militar que foi preso provisoriamente ou condenado, né, às vezes estava numa atividade policial ali, tá certo? E é uma atividade de risco extremo. Uma falha, um detalhe bobo, você pode ir numa dessa, né? Então isso aqui é muito bacana. Tem estado que isso já acontece, a custódia é feita em uma unidade militar, mas outros estados não, né? Então isso aqui é importante sim. Outro detalhe aqui que eu marquei, vamos verificar. Tem muita coisa, né? Principalmente muita coisa vetada aí na parte dos direitos. Olha aqui, ó, uma parte interessante aqui que eu marquei é vedada a cooperação para formação e treinamento de natureza militar para as instituições civis. E aí, será que aqui aqueles cursos, por exemplo, Caatinga, né, que sempre abre vaga aí para policial civil, por exemplo, né? Agora fica vedado isso aí, só militares podem participar, né? Então, uma curiosidade aqui. Outro detalhe é a hierarquia, né? Hierarquia nas polícias militares. Ah, Luciano, já sei, já entendo aí de hierarquia, oficiais, né? Oficiais superiores aqui, o coronel, o tenente-coronel, o major, oficiais intermediários, capitão, oficiais subalternos, primeiro-tenente, segundo-tenente, praças especiais, aspirante oficial, cadete, aluno, praça, subtenente, primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, aluno-sargento, cabo, soldado e aluno. Por que eu marquei isso?
porque alguns estados, né, por exemplo, o estado da Bahia, se você observar, era soldado e já ia para primeiro sargento, então pulava aí muita coisa, né? Agora voltou aí o cabo, então tem soldado, cabo e já pula para primeiro sargento. Agora vai ter que seguir isso aqui, ó, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Eu acredito que assim a promoção venha mais rápido, né? A beleza não fica demorando tanto aí, por exemplo, 20 anos para sair aí, para ser promovido de soldado para primeiro sargento, como acontecia aí aqui no estado da Bahia, né? Parágrafo único: a todos os postos e graduações de que trata este artigo será acrescida a designação PM ou BM, né? Porque se você analisar Forças Armadas, é só soldado, por exemplo, só sargento, só tenente. Na PM ou no bombeiro militar, né? Soldado, PM, sargento, PM. Logo em seguida, só curiosidade aqui, né? São condições básicas para ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do previsto em lei do ente federado. Preste bem atenção, xexelento, né? Que esse além do previsto em lei é o que não está previsto aqui. Por exemplo, a idade não está previsto aqui. Então, aparentemente, ficou a critério do Estado, né? A idade mínima, a idade máxima, tá certo? Aqui está falando o quê? Os principais, né? O ser brasileiro, você já sabe isso aqui, está em kit com as obrigações, você já sabe. Mas olha aqui, ó. Não registrar antecedentes penais dolosos, incompatíveis com a atividade, nos termos da legislação do ente federado, né? Isso aqui pode dar margem para muita interpretação, né, para barrar aí o ingresso de alguém na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro Militar, tá certo? Outro detalhe aqui, ó, ter procedimento social de idoneidade moral irrepreensíveis, né, compatíveis com a função pública militar, apurados por meio de investigação. Isso aqui é bem subjetivo também, pode dar pano para manga aí para proibir, né, para barrar alguém aí no ingresso da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar. Outro detalhe aqui, ó, comprovar, preste bem atenção, isso aqui é importantíssimo, na data de admissão, de incorporação ou de formatura, o grau de escolaridade superior, tá certo? Agora é nível superior, nos termos do artigo 15 desta lei e da legislação do ente federado. Agora é nível superior, cara, para soldado e para oficial, né? Que você vai ficar sabendo mais detalhes aqui, tá beleza? Não possuir tatuagens, a galera da tatuagem não possuir tatuagens visíveis quando em uso dos diversos uniformes de suásticas, de obscenidades e de ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou de origem. Então pode ter tatuagem aqui, né, com diversas formas de interpretação para barrar o candidato também, né? É de se pensar isso aqui, tá beleza? Mas vamos lá, né? Verificar outro detalhe aqui, ó. O artigo 15, né? Os polícias militares, os corpos de bombeiros militares do Estado, do Distrito Federal, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros, né? E tem uns quadros aqui, que eu não marquei, mas lá fala, né, do grau de escolaridade. Detalhe aqui, olha, quer ver, ó? O tempo de atividade militar e os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização realizados na instituição militar do concurso serão contados como título para fins de classificação no concurso público e no processo seletivo interno, nos termos da pontuação prevista em edital, né? Então, isso aqui passa a valer para todo o Brasil, né? Tem estado que não tinha isso aqui, tem estado que já tinha, né? Agora vai ser geral. A critério das corporações poderão ser instituídos quadro de oficial temporário, né? E quadro de praça temporário por tempo determinado nos termos da legislação do ente federado. E aí? Então vai ter soldado temporário aí, conduzindo viatura, fazendo abordagem, como é que fica? Tá aqui, ó, quadro de praças temporário, né, e de oficiais temporários. Acredito que isso aqui tá seguindo mais as Forças Armadas aí, no sentido daquelas pessoas com especialidades, né, por exemplo,
o pessoal da saúde, então um técnico em enfermagem, pronto, cabo, né? Um cabo da polícia vai trabalhar interno ali como técnico em enfermagem, um temporário, um cabo temporário, um enfermeiro, por exemplo, né? Sargento temporário, um oficial, um médico temporário, acredito que seja somente dessa forma e não nas ruas aí, até porque o STF já declarou a inconstitucionalidade de uma lei do estado, né, de Goiás aí, que estava prevendo o policial militar temporário, né? E agora está declarando inconstitucionalidade dos policiais penais temporários, tá certo? Dizendo que só pode ser efetivo. Então isso aqui, né, deve se basear, né, volto a repetir, o meu achismo com base aí nas Forças Armadas, né, que tem esse pessoal da saúde, psicologia, né, oficial temporário, um médico, por exemplo. Não um soldado temporário que vai fazer abordagem aí, vai trabalhar, né, no combate, o soldado combatente, tá certo? Porque não faz muito sentido, né? Isso aí. Mas tá dessa forma, né? Vamos saber se os estados vão utilizar dessa forma aí, como as Forças Armadas já utilizam, né? Então marquei aí para ficar, porque é um ponto interessante. Outro detalhe aqui das garantias, né? Então são garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados do Distrito Federal e dos territórios, bem como seus membros ativos e veteranos da reserva remunerada, reformados, entre outras, né? Detalhe aqui, expedição pela respectiva instituição de documento de identidade militar com livre porte de arma de fogo. Então estamos falando aqui da reserva, né, reserva remunerada. Então, livre porte de arma de fogo com fé pública em todo o território nacional, na ativa, na reserva remunerada e na reforma nos termos da regulamentação do comandante-geral e observado o padrão nacional. Então, identidade, um padrão nacional. PM de tal estado, né? Tem um padrão de identidade. PM de outro estado, outro padrão. Agora não. Padrão nacional, tá beleza? Prisão criminal ou civil, né? Pensão alimentícia, por exemplo, antes de decisão com trânsito em julgado e enquanto não perder o posto e a patente ou graduação em unidade prisional militar do respectivo ente e, na falta desta, em unidade militar estadual, às disposições da autoridade judiciária competente, né? Então aqui volta a ressaltar, né, que o militar preso tem que ser em unidade, né, em uma unidade militar e não num presídio comum, né? Cumprimento de pena privativa de liberdade, aqui está falando a mesma coisa, tá certo? Permanência na repartição policial quando preso em flagrante, apenas o tempo necessário para a lavratura do auto respectivo, com transferência imediata para estabelecimento a que se refere o inciso 5 do caput deste artigo, né? Então foi preso em flagrante, passou na delegacia ali, somente esse tempo aí, né, de lavratura do auto de prisão em flagrante, por exemplo, e já é transferido imediatamente para uma unidade militar, tá certo? Acesso livre em razão do serviço aos locais sujeitos à fiscalização de policiais militares e de bombeiros militares, né? Isso aqui é interessante. Prioridade nos serviços, interessante por quê? Porque tem, por exemplo, um condomínio, uma festa, né, e querem barrar, não, isso aqui é privado, não pode entrar, tal, tá aqui, ó, dizendo, né, garantia do livre acesso aí em serviço, beleza? Prioridade no serviço de transporte, né, prioridade, aqui não tá falando gratuidade, né, já vi gente falando aí, entendendo como gratuidade, aqui é prioridade, tá beleza? No serviço de transporte e comunicação públicos e privados, quando em cumprimento de missão de caráter de urgência, assistência jurídica, né, perante qualquer juiz ou tribunal, isso aqui é interessante, assistência jurídica, né, da administração quando acusado de prática de infração penal, civil ou administrativa decorrente do exercício da função ou em razão dela. Então, só, né, na condição de acusado você vai ter essa assistência jurídica e de algo no exercício da função ou em razão dela, beleza? Assistência médica, psicológica, odontológica e social para o militar e para os seus dependentes na forma da lei. Isso aqui tem muito nas Forças Armadas, né? Então, eu acredito que pegou isso das Forças Armadas, alguns estados já têm isso aqui, né? Um hospital ali da Polícia Militar ocorre do tipo, né?
Verificar outro aqui, ó, direito de desconto em folha. Aqui o pracinho gosta, né? Direito, inclusive foi previsto aqui, o direito de desconto em folha das contribuições das respectivas entidades associativas de classe, bem como de consignações em folha das entidades e das cooperativas das quais sejam associados, né? O famoso consignado está garantido, tá beleza? Tempo mínimo de 1 ano de permanência na unidade militar, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória prevista na legislação devidamente justificada, né, para evitar transferências imediatas do policial, tá beleza? Estabilidade dos militares de carreira após 3 anos, né? Aí alguns estados que falam, não, tem que ser 10 anos, tal. Tá aqui 3 anos de efetivo serviço nas corporações militares. Atendimento prioritário imediato pelos membros do Ministério Público, né, Defensoria Pública, Poder Judiciário, da Polícia Judiciária. Às vezes, em serviço militar, vai para o Ministério Público levar algum documento ou coisa do tipo, né? Então, para não ficar naquela espera, não, tem que aguardar aí. Então, aqui garante esse atendimento prioritário e imediato. Precedência em audiências judiciais também, né? Precedência aí, essa prioridade nas audiências, tá beleza? Em razão do serviço, lógico, aqui tá falando, né? Ajuda de custo, tem estado que tem, outros estados não existe isso, né? Quando removido de sua lotação para outro município no interesse da administração pública na forma da lei, né? Isso aqui é bacana. Pagamento antecipado de diárias por deslocamento fora da sua lotação ou sede para o desempenho de sua atribuição na forma da lei, né? Então isso aqui ficou garantido. Vamos lá, né? Parágrafo único, salvo as prisões disciplinares militares. Então, está dizendo que aqui existe ainda prisão disciplinar militar, tá beleza? Os militares dos estados do Distrito Federal e territórios têm a prerrogativa inerente ao exercício do cargo de serem presos somente por ordem escrita de autoridade judiciária, né? Isso aqui não precisa nem falar, que já ocorre assim. Só que está falando aqui, ó, salvo prisões disciplinares militares, né? Então ainda tem aquela prisão disciplinar, né, que eu acho um absurdo aí. Mas está aqui outro detalhe. O militar com menos de 10 anos de serviço que for candidato a mandato eletivo será afastado do serviço ativo no dia posterior ao pedido de registro da sua candidatura na Justiça Eleitoral, né? Então será afastado. Olha, o militar com mais de 10 anos de serviço que for candidato a mandato eletivo será agregado no dia posterior ao pedido de registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral com remuneração. Então será agregado aqui com remuneração enquanto perdurar o pleito eleitoral e, se eleito, no ato da diplomação passará para a reserva remunerada, né, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Isso aqui tinha estado que tinha uma regra, outros estados outra regra, né? Agora vai unificar isso aqui, tá certo? O afastamento ou agregação previstos neste artigo somente serão remunerados nos prazos fixados na legislação eleitoral. Então, esse afastamento ou agregado é remunerado, né? Outro detalhe aqui, já está finalizando, o vídeo não ficar muito longo. Olha aqui, o Poder Executivo Federal editará decreto com a definição de parâmetros mínimos para insígnias dos postos dos oficiais, né, divisa das graduações, das praças, o modelo, né, de que forma a divisa será aqui no ombro, na manga, né? Colocação, até porque no Ceará é tudo no ombro, né? Então do praça também é no ombro. Então vai padronizar isso aqui no Brasil inteiro. Coloração e tonalidade das peças básicas do fardamento. Então fardamento padronizado no Brasil inteiro. É isso que está dizendo aqui, né? Carteira de identidade militar padronizada também, tá certo? Então no Brasil inteiro o mesmo padrão. Padrão de cor. Olha aqui, padrão de cor básica das viaturas das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como já ocorre na Polícia Civil, né, do Brasil inteiro, existe o mesmo padrão, né, acontecendo também na PM. Outro detalhe aqui é assegurada a exclusividade da utilização das consagradas denominações Brigada Militar, né, como ocorre no Rio Grande do Sul, e Força Pública para a Polícia Militar e Bombeiros Militares,
e corpo de bombeiros para o corpo de bombeiro militar. Então, instituição civil, bombeiro civil, por exemplo, né, não vai poder usar mais corpo de bombeiros, certo? Vai ter que usar outro nome aí. Outro detalhe é vedado, sob pena de responsabilização administrativa e judicial, o uso dos uniformes, símbolos e cores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados por qualquer instituição pública ou privada ou por pessoa física. Então isso quer dizer que vai acabar, Luciano, aquelas fotos das crianças, né? Aí filhos de policiais militares, né? Que sempre o pai tem um orgulho, aí veste ali uma fardinha para o filho, né? Tira aquela foto e tal. Falando aqui que é vedado, né? Então, ponto polêmico aí. Outro detalhe aqui, a adoção do requisito de escolaridade para ingresso na instituição militar será processada no prazo de até 6 anos a contar da publicação desta lei. Ou seja, escolaridade nível superior, um exemplo aqui, PMBA, que hoje é nível médio, aqui vai o pulo do gato, né? Existem duas situações do concurso da PMBA, por exemplo aqui. O próximo será o último de nível médio, isso pode acontecer, o último de nível médio, ou o próximo já virá de nível superior. Acredito que será o último de nível médio, né? O próximo deve sair final de 2024, até porque os estados, as unidades federativas aí, possuem o prazo de 6 anos para se adequar a isso. Escolaridade de nível superior. Tá beleza? Ah, Luciano, não tem nível superior. É caro, não consigo pagar uma faculdade, né? Você tem 6 anos, cara, para resolver isso. É caro, não consigo pagar uma faculdade. Cara, preste bem atenção. A princípio, 6 anos, porque tem estado que vai adiantar isso, outros, né, vão deixar isso para o final. Faça a prova do Enem. Prova do Enem aí, você concorre, você consegue uma bolsa, né? ProUni, tem SISU, consegue outra situação, financiamento estudantil, né? Existe aquele curso tecnólogo que você conclui em 2 anos aí, à distância, tá bem em conta hoje em dia, né? Ou faça a prova do Enem que você consegue, né? Você consegue, cara. Hoje em dia só não faz faculdade quem não quer, quem não tem interesse, tá beleza? Então, infelizmente, é mais um concurso que tem uma remuneração aí de 4, 5 mil, né, de nível médio, que está acabando. Está dificultando, lógico, a vida do pessoal mais pobre aí, mais humilde, né? Assim como técnico judiciário, por exemplo, que tem uma remuneração acima de 5 mil também, como nível médio, né? Agora já é nível superior. Então, mais um aqui está acabando, é uma realidade, né? E tem que se adequar, cara, não tem jeito. Falei o pulo do gato aí, faça a prova do Enem que você consegue uma bolsa, tem ProUni, tem SISU, tem financiamento estudantil, tem curso aí, tem meia bolsa, né? Só não fique parado, cara. Então, só não fique parado. 6 anos. Achismo meu, próximo concurso PMBA, nível médio, soldado e oficial, mas depois os próximos aí, nível superior. Superior em qualquer área para soldados, superior em direito para oficial aí. Verificar outro detalhe aqui, ó. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Data da publicação que aqui, ó, 12 de dezembro, cara. Já está em vigor. Isso aqui já está em vigor. Se o Estado, o próximo concurso PMBA, se quiser já, né, exigir nível superior, tá aqui, ó. Tá beleza? Tá aqui. E você? O que você achou? Achou bacana? Achou ruim? Vale lembrar que foi vetado aqui um monte de coisa, né? Por exemplo, eu até anotei aqui, ó, os vetos mais falados, né? Transferência entre estados. Foi vetado. Na Polícia Civil isso passou, né? Pode haver essa permuta entre estados, né? Tem para juízes também, isso já está valendo. Só que para PM, né, vetou, foi vetado. Então não é possível essa transferência, essa permuta entre estados aí. Reserva de 30% aqui para o CFO, né? Eu deixei anotado aqui para falar no final do vídeo. Então tinha essa reserva de 30% aí para o CFO, para o praça já, né, que quer fazer esse concurso. Foi vetado, infelizmente, então não tem isso mais. Outra coisa que foi vetada aqui, ó, limite de idade para o público interno nos concursos, né? Então concurso CFO, aquele limite de idade, olha, não precisa, pode ter 45, 50 anos, né, tal. Foi vetado isso aqui. Isso não significa que na legislação do Estado, né, não pode haver isso, pode haver sim. Aqui está falando também que não está proibido não, só foi vetado, tá beleza?
Promoção automática, né? Foi vetado isso aí. Então, a princípio, vai depender do estado, né? Se tem que ter vaga ou não. Auxílio funeral também foi vetado, né? Então, vai depender do estado aí, se tem que ter vaga, se não tem que ter vaga, ou coisa do tipo. Volto a repetir. O que foi vetado, né? E o que está em vigor aí. Se a legislação do Estado que beneficia o policial militar não ir de encontro, né, contra, aliás, essa legislação, tá tranquilo, tá certo? Só não pode ir contra a legislação. Ah, o Estado tal tem um benefício aqui, ó. Tem um benefício, alguma coisa. Pronto, maravilha. Mas não quer dizer que não pode, tá beleza? Tranquilo, cada Estado aí vai regulamentar a legislação, mas tem que ser com base nessa lei orgânica aqui das PMs. E aí, o que você achou? Comente aqui que sua opinião é muito importante. Clique aí no gostei, me siga nas demais redes, @LucianoMatos19. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.